Fala, povo de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Agradecimento especial para a nossa audiência e um agradecimento mega especial também para a nossa convidada de hoje, a Andréia Antinoro. E aí, Andréia, motivada? Olá, tudo bem? Muito motivada e feliz de estar aqui com a Sempre, tendo a oportunidade de tratar de um tema tão importante, o planejamento nesse momento do ano, né? Show, show. Eu acho que o tema tem tudo a ver, porque a gente está no início do ano, por isso que a gente escolheu esse tema. E toda empresa, seja uma empresa pequena, média ou grande empresa, tem que ter o seu planejamento estratégico. Agora, a nossa convidada também é mega especial, porque ela é uma especialista em planejamento estratégico, ela é a CEO da Selos Consultoria e também hoje é diretora institucional do CRA, que eu quero fazer um agradecimento especial aqui pela caneca. A Andréia, fala um pouquinho aí da tua experiência, né, para falar desse tema com tanta relevância. Me fala um pouquinho da Selos. Recentemente a gente contratou a Selos para fazer essa consultoria de planejamento estratégico de 2024 da Sempre, por isso que a gente está aqui contigo, para a gente compartilhar esse conhecimento aí com os empresários. E aí, como que é a tua experiência? É uma jornada, né? Então, assim, sou administradora com muito orgulho, então está aqui também, né? Ou seja, Registra o aí. registro aqui. E como administradora, eu sempre trabalhei na área de gestão. Show. Antes de abrir a Selos, a minha trajetória toda foi no mercado privado e há 18 anos eu abri a Selos, fundei a Selos junto com 2 sócios e decidimos fazer o quê? Transferência de conhecimento. Uau. E tanto nosso conhecimento na área de gestão e focando na necessidade das empresas, nós colocamos como eixo principal de atuação o planejamento. Muito bom. Então, foi a oportunidade de exercitar toda a formação de um administrador. Muito bom, muito bom. E aí a gente está num momento muito oportuno, né? Porque são 2 administradores. Sim, 2 administradores vinculados e registrados no Isso aí, conselho, que é vale. muito Galera, se importante, você é né? administrador, você tem que registrar porque tem vários benefícios e aí é a legalidade da profissão. É isso? Perfeito, a legalidade, Depois eu exatamente. quero um cashzinho aí do CRA. Bem, galera, brincadeiras à parte, o assunto é seríssimo aqui, né? De alta relevância para você empresário, para você que é estudante de administração. Tecnólogo. E isso, perfeito. Então a gente vai bater um papo aqui. Eu espero que você goste muito do tema que a gente trouxe para vocês. O tema, na verdade, Andréia, me ajuda, ele é um tema bem amplo, né? Porque a Isso. gente fala do desafio do planejamento estratégico para os líderes e também para os liderados. Exatamente, porque, de acordo com a nossa experiência, por mais que a empresa seja uma empresa estruturada, e aí assim, desde a pequena empresa, da microempresa, até uma empresa de grande porte, como você falou, todos têm dificuldades e desafios para ou elaborar, ou colocar em prática, ou alcançar os resultados esperados. Então, Show. o desafio, de fato, é grande, mas é viável. Totalmente viável. E assim, eu não conheço nenhuma empresa que prosperou no Brasil ou no mundo que não faria o seu planejamento estratégico. Sim. Todas as empresas. E ela, quando chegou, né, no seu patamar de grande, ela também fez o planejamento estratégico lá atrás. E isso, consequentemente, né, que a gente vai falar um pouquinho, explicar isso, a levou para essa grandeza como empresa. Então, assim, mesmo se você é um pequeno empresário, você tem que mentalizar o sonho grande de ter uma média, uma grande empresa. E Exatamente. para isso, você precisa fazer o seu planejamento estratégico. Planejamento não é uma coisa acadêmica, né? Show. Planejamento é algo, de fato, que contribui para a estruturação da empresa. Então, assim, quanto Uau. melhor você tem no planejamento algo mais estruturado, usando possíveis tecnologias e metodologias, mais fácil será de você tocar a sua trajetória empresarial. Maravilha. Bem, vamos começar então, né? Bora. Eu queria fazer um registro aqui. Não sei se vocês observaram, quem já acompanhou os nossos episódios aí.
A gente agora está num estúdio mais profissional, a coisa está melhorando. E um dos valores da Sempre é a melhoria contínua. Então hoje a gente está no estúdio profissional. Eu estou de blazer aqui porque Muito eu bonito. tô com uma convidada especial, né? Super elegante. E aí a gente está aqui num ambiente propício para fazer o melhor para os nossos clientes e aí passar, né, transmitir esse conteúdo de alta relevância para vocês. Bem, Andréia, eu vou começar por uma pergunta básica, né? O que é um planejamento estratégico? Perfeito. Planejamento estratégico é um processo, né? Boa. Ele é um processo, então a gente começa entendendo que é um processo que visa alcançar um objetivo fim, um objetivo estratégico. Então, ele trabalha com estratégias e ele envolve a realização de projetos, metas, ações, envolvendo recursos materiais e financeiros em prol desse objetivo estratégico. Show, Então, show, isso é um show. planejamento. Em Show. linhas gerais, isso é um planejamento. Muito bom. O que eu percebo também, e o bacana aqui do nosso Semprecast, né? Porque a gente tem essa relação da teoria, a teoria da administração, e ao mesmo tempo a gente traz isso para a vivência empresarial, né? Então tem a experiência da Sempre, né? Como empresa, a prática, né? Tem você como consultora, que tem toda uma teoria, mas a gente sabe da importância de praticar isso. E eu acho que o grande lance no planejamento estratégico, para quem se preocupa, é esse lance de identificar oportunidades. Isso. Né? Ou se não, identificar um determinado problema, né, que está travando o crescimento da empresa, e aí você dá foco naquilo ali para que não aconteça, por exemplo, em 2024, né? Você participou muito efetivamente lá do nosso planejamento estratégico, e a gente falava assim, ó, galera, a gente cometeu erros em 2023. E toda empresa comete erros, isso faz parte, né? Tem a relação do risco, mas a gente não quer cometer os mesmos erros em 2024. E o planejamento estratégico, ele tem um papel fundamental nessa relação de identificar as oportunidades e também essas dores, esses problemas que impedem a empresa crescer. Concorda? Concordo plenamente. E faço uma ressalva, porque existem alguns empresários com perfil mais empreendedor, ou um perfil empreendedor mais agressivo, e eu já ouvi alguns dizerem assim, não, eu não preciso fazer um planejamento, porque eu tenho em mente tudo que eu preciso fazer. E você falou E aí de ele erros, só né? pensa em executar, executar, executar. Exatamente. Então, a gente diminui, a gente reduz a taxa de erro e Show. de risco Perfeito. quando a gente estrutura um planejamento. Então, Uau. essa é uma das finalidades, ou seja, identificar oportunidades, mitigar riscos para que você possa caminhar na direção do seu objetivo de maneira mais controlada, de maneira mais estruturada. Maravilha. Então, toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela tem que se organizar, definir as suas estratégias, né? O como vai ser o atendimento ao cliente, qual a estrutura de produto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, poxa, fica muito claro quais são as ações, né? Para esse ano de 2024, para esse mês, né, seguinte, para esse semestre. Uhum. A gente também está, antigamente, né, Andréia, a gente falava muito de planejamento. Eu trabalhei numa grande empresa, né, que era o Ponto Frio Bonzão, e a gente falava de planejamento estratégico de 5 anos. Sim. Hoje, com essa dinâmica do mercado, na Sempre, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, é um desafio. Então, a gente fala hoje aqui bem, num trabalho, você acompanhou, de análise de resultado e ações trimestrais, semestrais, em um ano, né? A nossa visão, por exemplo, ela está falando de 2025, né? Mas ela está ali nessa pegada para definir essas ações e, principalmente, né, metas. Perfeito. Mas Toda empresa tem meta. você falou de uma coisa muito relevante, Emerson, que é a visão. Então, assim, se a gente fosse resumir planejamento em uma única palavra, a gente diria: planejamento é o norte. Show. Entende? Muito Então, bom. assim, o primeiro desafio Perfeito. que a gente encontra no cenário empresarial é empresários que não sabem aonde querem chegar. Então, Legal. não tem um norte definido. Legal. E assim,
é importante a gente frisar isso, porque é, se você não sabe aonde você quer chegar, você vai fazer o quê? Isso Você vai aí. fazer qualquer coisa, você vai desperdiçar energia, desperdiçar recurso e possivelmente a sua chance de alcançar algum resultado, como você bem falou, ela é muito menor. Boa, muito bom, muito bom. A relação do foco, né? Da estratégia muito bem definida. A gente falou muito nessa relação do menos é mais, nesse Uhum. planejamento estratégico, então vale essa reflexão dentro das empresas, porque tem empresário e empresas que saem atirando para tudo quanto é lado, Isso. então esse norte é determinante. A gente falou muito nesse planejamento que menos, porém melhor, Sim. né? É tanto que você lembra, né? Cada gerente lá dentro da Sempre, ele desenvolveu, no máximo, a gente determinou 5 projetos para dar foco, para ter esse norte muito claro. Eu acho que isso tem que estar, isso é determinante para o empresário nessa relação de sair atirando para tudo quanto é lado, né? E isso acaba prejudicando, porque é muita energia que você gasta de forma desnecessária. E não é só energia, né? Quando você não tem um foco bem definido, você gasta recurso financeiro também. Perfeito? Então, assim, é, se eu não tenho uma orientação, se eu não tenho um objetivo, ou uma direção, melhor dizendo, aonde eu quero chegar como empresário, como líder ou como um liderado, eu posso até estar fazendo o meu melhor. Mas o meu melhor não vai garantir que eu alcance um resultado efetivo, Show. porque eu estou gastando energia, tempo e recurso, não só financeiro, como humano também. Maravilha, maravilha. Então, assim, a reflexão inicial, poxa, a execução, ela é determinante. Mas vale a pena, né, parar, fazer uma reflexão, planejar, né? Aí a gente vou reforçar, né, esses conceitos de buscar oportunidades, avaliar essa relação do risco com os Sim. problemas, né? Ou seja, organizar a empresa para seguir, né, um norte, uma Uhum. estratégia muito bem definida, e aí tem que ter meta, né? Porque tudo isso Exatamente. aqui, a gente vai conversar, eu vou reforçar esse papo aqui. Não adianta você fazer um planejamento estratégico, gastar uma energia louca, se você não definir as suas metas para o ano, as metas mensais e principalmente entregar esse resultado, tá certo? Perfeito. E essa é a análise aí do que é um planejamento estratégico de uma forma resumida. Sim, até porque você tocou numa coisa bastante importante que é meta, porque um planejamento escrito de maneira genérica, ele também não te ajuda. Então, Pô, a meta é o ponto de chegada. Né? Então, legal. vale aí, né, uma dica para vocês entenderem perfeitamente isso. Planejamento é o ponto de partida, meta é o ponto de chegada. Show, show, show. Bem, contextualizamos, acho que está claro para todo mundo aí, sem exceção, a importância do planejamento estratégico. E agora eu queria falar um pouco com você, Andréia, né, sobre as formas, as metodologias para se desenvolver esse planejamento estratégico, né? Também é uma pergunta de alta relevância aí. Explica um pouquinho aí para a gente, né, como que a gente pode, assim, em primeiro lugar, identificar os componentes, né? Sim, Importante, talvez você pode explicar muito melhor do que eu, mas é uma base, né, para se começar esse planejamento estratégico. Seria isso? sim. O planejamento ele tem alguns elementos básicos, Sim, né, que a gente legal. chama de componentes. Então, assim, o primeiro elemento é a filosofia da empresa. Então, Boa. assim, a gente não pensa em planejamento e a gente não elabora um planejamento sem considerar a filosofia da empresa. E o que é a filosofia da empresa? O propósito, a visão, missão, valores, ou seja, é, todo esse conjunto ele determina a forma de comportamento que esse planejamento estará sendo conduzido para responder
a essa filosofia, ou para Boa. sustentar essa filosofia. Porque de nada adianta fazer um planejamento que agride ou que vai contrária à filosofia da empresa, porque isso não se torna uma verdade, não se torna uma comunicação, seja interna ou seja externa, autêntica, que a gente chama. Então, precisa se partir do propósito, precisa se partir da missão, ou seja, o DNA da empresa, né? Então, fazer algo contrário ao DNA é sofrido, né? É algo assim difícil. Considerar os valores, porque os valores implicam em cultura, e também, principalmente, né, não menos importante, a visão. Muito Porque a bom. visão determina onde eu quero chegar em determinado tempo. Legal. E como eu quero estar naquele momento. Show, perfeito. Então, esse é o primeiro E componente. assim, essa relação do propósito, né, missão, valores, a gente vai falar um pouquinho aqui do PMVV, Isso. né, nessa relação. E eu tenho uma preocupação gigante aqui, muito com o pequeno empresário, né, que está começando, que tem uma pequena empresa, que ele não dá essa devida relevância, né, para o planejamento estratégico. Mas o grande lance do propósito, a gente sabe que é esse alinhamento, né, do propósito da empresa. O que esse empresário pensa sobre o negócio, a visão dele para atender o cliente sobre o produto. Isso tem um alinhamento, né, porque quem está com o empresário nessa pegada, e você também que é um liderado, que está ali numa condição de colaborador, tem que estar alinhado com a empresa. Sim. Porque senão você vai ser feliz ou infeliz, né? Então, se está todo mundo seguindo o mesmo norte, que a gente está falando do planejamento estratégico, tem esse alinhamento, né? Ou seja, tudo vai fluir, né, de uma forma mais genuína, orgânica, onde as pessoas trabalharão mais felizes, que é uma coisa de alta relevância, e aí esse time vai construir algo muito maior, né? Exato. Então hoje a gente está em 2024, o nosso primeiro planejamento estratégico foi em 2014, e a Sempre era muito, muito menor, né? Mas a gente tinha justamente essa visão de crescimento, né? Essa visão de prosperidade, que vai justamente nortear, né? Você citou, por exemplo, os valores, né? Pô, tem coisas que não se abre mão. Não negocia. Valor é uma coisa que não se negocia. É inegociável, né? Então, na Sempre lá, por exemplo, a gente trata isso como... Você tenta imaginar o que são os valores, né? Você pode colaborar nesse processo de uma organização. Você tem uma edificação gigante. Nós estamos aqui no DF Plaza, tem trocentos andares aqui. Então, essa base dessa edificação aqui, elas são os valores que não se negocia e que a gente não pode abrir mão. E aí o empresário, né, a direção, o gestor tem que ser o exemplo nessa pegada para se construir algo muito maior. Concorda? Concordo, e posso até complementar dizendo o seguinte: aqui nós estamos em 3 instituições, vamos dizer assim, né? A Sempre, a Selos Consultoria e o Conselho Regional de Administração aqui do DF. Boa. E aí, eu acho que é importante... André, mais uma vez eu queria fazer um agradecimento especial ao CRA. Muito tá, bem, okay? vamos lá. Um brinde. Da próxima vez a gente vai fazer com vinho, tá? Para alguma coisa assim, para ficar melhor. Boa. É água, tá, gente? Não é nada forte, não. Então, mas desculpa. Não, ótimo. Então, quando a gente considera, por exemplo, 3 instituições representadas aqui nesse encontro. Show. A Sempre tem um propósito extremamente incrível, você pode até falar, que eu acho que exemplifica, né, se você quiser. Sempre juntos para apoiar as empresas e gerar prosperidade. Isso, e é lindo esse propósito, hein? né? A Selos tem o propósito de transformar pessoas em empresas. Boa. Então, por onde a gente passa, a gente gera transformação. E o Conselho tem o propósito de garantir a legalidade da profissão, permitindo que esse profissional bem registrado, corretamente registrado, ele tenha um mercado melhor de trabalho, com mais oportunidades e mais reconhecimento. Show. Então, eu acho que a gente ilustrando dessa maneira, não fica dúvida a importância de se ter um propósito. Ou seja, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Legal. Então, você, empresário, que está ouvindo aí a nossa audiência, a pergunta-chave, a pergunta de 1 milhão, você tem um propósito? Sua empresa tem uma missão?
Você tem uma visão do que você quer para a sua empresa aqui para os próximos anos? Quais são os valores, né, que vai nortear esse crescimento da empresa? Essa é uma pergunta aí que vale a pena você fazer uma reflexão, e o momento é muito oportuno. Muito bom. Bem, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente, né, você tem que ter essa base, esses componentes, como a gente explicou aqui. Algo também de alta relevância é escolher uma metodologia, né? A Exatamente. gente vai falar um pouquinho disso aqui. É claro que a gente vai dar mais ênfase na metodologia do BSC, Balance Scorecard, que a Andrea vai explicar. Mas existem outras metodologias. A gente vai comentar, a Andrea, como especialista, vai fazer um comentário assim mais superficial, vamos colocar. E a metodologia do BSC, eu acho que ela é um divisor de águas. A gente utiliza na Sempre já há 10 anos, né? E aí eu queria muito que você falasse aí para nossa audiência como que é essa metodologia para se alcançar resultados extraordinários. Perfeito. O BSC ele vem, né, explodindo aí no mercado como uma das metodologias mais utilizadas para a elaboração de planejamento, porque ele promove um processo de gestão dentro de um conceito de causa e efeito. Uau! Então, essa eu acho que é a primeira identificação da metodologia que faz com que ela tenha ou que ela esteja no mercado esses últimos anos de maneira tão presente, tão relevante para a estruturação do planejamento. E o que é o BSC? Né, o BSC, como você bem falou, Balance Scorecard, ele é um método, ou seja, uma forma de você estruturar o planejamento em 4 dimensões. Boa. Isso quer dizer o quê? Que eu olho a empresa como um todo em 4 dimensões. Eu gosto de começar pela visão. Por quê? Todo planejamento precisa estar orientado pela visão de futuro. Que é o norte. Que é o norte. Isso Lembrando aí. mais uma vez, né, conceitualmente, o que é uma visão de futuro, né, no contexto empresarial? Aonde eu quero chegar e como eu quero estar em determinado momento. Boa. Então, ela tem todos esses atributos, né, de configuração. E então, eu começo o BSC olhando para a visão. Porque tudo que eu construí a partir de então precisa sustentar a visão. Muito bom. E eu começo posteriormente olhando para a visão, entendendo que a perspectiva pessoas e inovação, ou alguns outros dizem, né, pessoas e aprendizagem, é uma perspectiva de base. Como você falou, né, da fundação desse prédio, é uma perspectiva de base. Por quê? As pessoas precisam ser nutridas. De quê? De conhecimento, de orientação e de filosofia. Uau! Então, se as pessoas não estiverem bem nutridas e também de capacidade técnica, a gente não pode esquecer disso, né? Porque tudo isso faz parte de um potencial de realização maior. Perfeito. Então, essa é a primeira perspectiva. Eu quero reforçar aqui, né? Eu fico muito preocupado porque eu sei a realidade dos empresários, pequenos empresários principalmente, você também, né? A gente, curiosamente, eu já conheço a Andrea há alguns anos, a gente foi consultor do Sebrae, Sim. né? Então, essa pegada da micro e pequena empresa, a gente sabe que é um desafio. E primeiro processo de conscientização que o empresário tem que ter, se a gente for fazer essa análise do BSC, é cuidar das pessoas. Exatamente. Ele não faz absolutamente nada sozinho. Ele tem que ter pessoas comprometidas, pessoas que estão ali junto com eles, né, junto com ele, remando para se alcançar esse objetivo, essa visão de empresa, né, em 1 ano, 2 anos, 5 anos que seja, ele não vai fazer isso sozinho. Então, você vê que a metodologia do BSC, ele começa da parte mais importante, que são as pessoas. Exatamente. Que é esse processo para dar o norte, a orientação aonde que a empresa quer chegar. Isso. Essa é a primeira perspectiva. Primeira perspectiva, onde a gente define quais são os objetivos estratégicos que essas pessoas precisam desenvolver ou realizar ou percorrer, né?
para sustentar, ou seja, para realizar aquela visão de futuro. E eu digo que ela é muito relevante porque nosso tema hoje é desafios dos liderados e dos líderes, né? Sim. Então, quando a gente fala de pessoas, hoje no mercado de trabalho, no mercado empresarial, esse é um dos maiores desafios. Uau. O melhor gestor, na melhor empresa ou na maior empresa, tem os mesmos desafios do pequeno, Sem que dúvida. é encontrar pessoas motivadas, que compreendam corretamente aquilo que ela precisa fazer e o que ela precisa entregar, e que ela queira. E que tenha formação suficiente, tecnicamente falando, para conseguir entregar aquilo que precisa, né, teoricamente, dentro do contexto de cargo, né, de função e tudo mais. Então, assim, e uma outra coisa muito importante você falou de prédio, eu gosto de fazer essa relação. Empresa, ela, se você pensar, ela não é nada sem as pessoas, por quê? Você tem uma sede, você tem um ambiente físico, mas esse ambiente físico sem pessoas, ele não é empresa, porque empresa é um organismo vivo. Ele é um Show. organismo dinâmico. Então, por isso a relevância da participação das pessoas, inclusive no processo de construção do planejamento. Muito bom, André. Excelente. Então fica a dica aí, você, para o empresário, tem que valorizar as pessoas, tem que valorizar o teu time, você tem que ter uma política, né, de remuneração justa, se Sim. possível acima da média, Sim. porque se você quer crescer e você quer ter uma empresa extraordinária, de fato você tem que ter pessoas extraordinárias também. Perfeito. Deixa... Posso só fazer um complemento? Claro. Né? O desafio também é para o liderado. Por quê? Isso aí. Né? Ou seja, eu entro numa empresa e eu preciso atualizar a visão, né, do profissional, eu como profissional, você como profissional que está dentro de alguma instituição, que a responsabilidade não é só da empresa de fazer o seu desenvolvimento, né, mas é também desse profissional. Então, assim, as melhores entregas, elas não estão somente com a responsabilidade da empresa gerar inputs, vamos dizer assim. Perfeito. Mas desse profissional também buscar uma qualificação, estar atualizado, reciclado, estar preferencialmente sempre à frente um pouco, para que ele também seja relevante, ele seja imprescindível naquele contexto empresarial. Mas eu digo o seguinte, né? Quando a empresa cresce, quando ela gera prosperidade, naturalmente, as pessoas que fazem parte daquele time também terão esse reconhecimento. Correto. Você vai ter novas oportunidades. Se a empresa cresce, ela prospera, ela pode melhorar salário, pode melhorar benefícios, né? Então, assim, é um processo que, na minha visão, ele é orgânico e por isso que todos têm que se comprometer, porque todos precisam trabalhar, precisam de renda, Sim. né? E precisam fazer a coisa acontecer. Bem, vamos lá. Para a nossa audiência, para eu tentar aqui colaborar nesse processo do BSC. Então, é fundamental definir essa visão. Sim. Todas as empresas querem buscar essa visão. Vamos imaginar que a visão, como você diz muito, né? É o chapéu. Perfeito. É o chapéu do planejamento. Né? Isso. E ali toda empresa quer se atingir uma meta, um resultado financeiro. Só que antes de alcançar aquele objetivo ali, existe uma base, que são as perspectivas que a gente trata, que vem com seus objetivos estratégicos. Sim. A primeira são as pessoas, né, junto com inovação, né, que aí cada teoria fala diferente nesse aspecto. E aí, eu vou já tentar deixar aqui para a gente, só para ilustrar, para mentalizar isso, né, que eu acho que é importante. Então, para se buscar o resultado financeiro, tem essa primeira perspectiva, que são as pessoas. A gente vai falar aqui do segundo, do terceiro, para se chegar ao resultado, que é a parte financeira. Isso. Qual é a segunda perspectiva? Processo. E aí, essa perspectiva ela é muito importante. Pessoas sem norte, desorganizada, também ficam desorientadas. Exatamente. Por quê? Eu posso, como profissional, ter a melhor qualificação e a melhor boa vontade de querer fazer. Mas, se eu não tenho o caminho, e processo é caminho, é fluxo, eu tenho dificuldade de entender o que eu vou entregar e como e por onde eu vou caminhar para fazer essa entrega. Então, processo é fluxo. Então, eu pego a minha capacidade como indivíduo, como profissional,
dentro daquele contexto, né, individual por coletivo, ou seja, grupo, né, pares, líderes, e eu tenho que colocar esse conhecimento em algum lugar. Muito bem. E como que eu faço isso? Por meio de processos. Isso aí. Entendendo que outro grande desafio que a gente percebe no mercado empresarial, Emerson, é a falta de entendimento do que é processo. Então, eu acho importante conceituar aqui o que é processo. Processo é tudo aquilo que tem um input, ou seja, uma entrada, seja de dados, seja de insumos. Esse input, ou seja, esse insumo, ele é processado, ou seja, ele é transformado e ele tem que gerar um resultado final, um produto final, uma entrega final, seja de informação, seja de produto. E aí eu gosto de fazer uma analogia. Eu sou goiana e eu, teoricamente, com muito orgulho da terrinha, eu tenho o hábito de ir a Goiânia e no meio do caminho a gente tem aqueles estabelecimentos comerciais, né, para você lanchar, almoçar e tudo mais. E entre eles tem um que tem uma máquina de fazer suco de laranja. Sim. E esse exemplo, conheço, hein? Conhece? Vamos fazer propaganda, não vou fazer jabá aqui não. O jabá aqui é só para o CRA. Exatamente. E essa máquina ela é transparente, então é bacana olhar porque ela exemplifica perfeitamente o que é processo. Então, é um suco de laranja. Então, eu coloco aqui dos dois lados uma laranja inteira, essa máquina tem uns bracinhos, umas lâminas que corta a laranja, ela é prensada para tirar o sumo, e depois lá embaixo tem um copinho ou uma jarrinha que sai o suco. E, normalmente, eles já colocam esse suco numa garrafa, que é o produto final de consumo. Perfeito. Então, quando pensa-se em processo, eu gosto de fazer essa analogia porque todo mundo entende. Né? Ou seja, preciso de um insumo, preciso que ele seja transformado e preciso que ele seja finalizado num produto final. Seja esse produto para o ambiente interno, seja esse produto para o ambiente externo. Ou seja, cliente interno ou cliente externo. E aí, essa perspectiva ela é tão importante por causa disso. Eu tenho insumos, eu estou nutrida como profissional, na perspectiva pessoas, cheia de insumos. Mas como é que eu vou processar isso? Então, eu vou entregar esse meu conhecimento dentro de um processo relacionado à minha área, vou transformar isso pela minha capacidade profissional, pelas minhas competências técnicas e comportamentais e pelo meu nível de habilidade, ou seja, experiência, e vou gerar uma entrega. Show. Essa entrega pode ser interdepartamental, setorial, ou ela pode ser diretamente para o cliente final. Muito bem. Isso é a definição ali dos critérios, né, o como fazer de forma organizada. Show. André, vamos lá novamente para a nossa audiência entender, né? Então, visão, a gente tem um objetivo lá financeiro para se alcançar, a base de tudo são as pessoas, processos muito bem definidos. E a terceira perspectiva, a gente apresentou a primeira, que são as pessoas, a segunda, né, que é justamente os processos, e a terceira? Clientes, não fundamental. Não menos importante. Show. Né? Então, a perspectiva clientes, ela é uma perspectiva que nos leva a fazer a seguinte reflexão quando nós vamos definir os objetivos estratégicos. Como eu quero ser percebido pelo meu cliente. Show. Então, para isso, eu tenho que definir alguns objetivos para que o meu cliente me perceba da maneira que eu quero ser percebido, como empresa. Então, assim, não é simplesmente entender que eu preciso entregar um serviço ou um produto, mas como eu quero que esse cliente perceba a minha entrega e tenha experiência com a minha entrega. Maravilha. É uma relação muito também de público-alvo, né? Exatamente. Público-alvo e comunicação. Ok. E comunicação. Então, na perspectiva clientes, a gente faz o direcionamento para o público-alvo, percebe como ele se comporta, e aí eu defino um processo de comunicação para que ele tenha conexão com o que eu estou entregando da maneira mais assertiva possível. Show de bola. Recapitulando, você que está aí ligado, acho que, poxa, é uma teoria que funciona, uma metodologia que funciona, que vale a pena essa reflexão, né, da nossa audiência. Você tem lá a sua visão, você tem uma base com as pessoas competentes, processos definidos, esse foco no cliente, né, que é como eu quero ser percebido, meu público-alvo, para se chegar a um resultado que a gente fala que é o financeiro. Perspectiva financeira, né? Então ela tem uma lógica. Eu tenho que ter pessoas competentes, processo muito bem definido. Eu tenho que estar focado no meu cliente para se alcançar os resultados,
né, que é essa visão que eu vou ter dos próximos anos da empresa. Exatamente. Essa é a metodologia. E a perspectiva financeira, ela define o quê? Ela define os patamares desse resultado que eu quero alcançar. Então, assim, quando eu olho para a perspectiva financeira e vou definir os meus objetivos vinculados a objetivos estratégicos vinculados a essa perspectiva, eu preciso definir o que exatamente eu quero em termos de patamar financeiro. Eu Perfeito. quero aumentar vendas, eu quero A minha crescer o meta, faturamento, crescer eu em quero relação ao ano crescer passado. market share, que é a participação de mercado, ou quero reduzir custos, né? Perfeito. E aí eu dou esse direcionamento para que as pessoas entendam que empresas, se não for uma instituição sem fins lucrativos, precisa dar lucro. Isso aí. Então, essa A perspectiva, gente ela existe, clareia isso, né? a gente existe para dar lucro, não tem Isso, esse é uma negócio. empresa capitalista. Isso não tem mal nenhum nem pecado nenhum. Muito pelo contrário. Isso promove um fortalecimento social. Sem dúvida, é onde que se gera riqueza, prosperidade, né? Tem todo um ciclo favorável aí, Sim. né, nessa relação da riqueza. Bem, para mim tá muito show essa classificação do BSC para se chegar ao resultado, né? Acho que a gente pode falar da árvore, né? Ah, boa, bem Então, lembrado, bem né? lembrado. Para a gente fechar. Como que é essa analogia com a árvore aí, para a gente fechar esse tema, essa pergunta? Sim, a metodologia, a gente coloca o mapa estratégico, que é um dos itens, né, dessa metodologia BSC, comparada a uma árvore. Então, quando a gente olha a perspectiva de pessoas e inovação, ou aprendizagem, a gente compara com a raiz da árvore. Ok. Por quê? Toda raiz precisa ser bem nutrida, senão essa árvore não cresce. Então, nutrição aqui de conhecimento, de competências, né, técnicas e comportamentais. E valores, filosofia. Aí a gente olha para a perspectiva de processo, a gente compara com o tronco da árvore. Ou seja, como é que esses nutrientes vão chegar na ponta? Precisa ter um caminho. E esse tronco... Input, produto final. Exatamente. E esse tronco, se ele não tiver fortalecido, a gente gosta de falar assim, boa musculatura, né? Perfeito. Ele fica mole. Perfeito. E ao ficar mole, ele dobra. E ao dobrar, ele mata a árvore. Isso aí. Então ele precisa sustentar. A empresa quebra. A empresa quebra. Então, processos é algo similar à sustentação. Sustentação. Show. E aí a gente vai para a perspectiva de clientes. E perspectiva de clientes, quando a gente olha para uma árvore, são as folhas. Isso quer dizer o quê? Uma árvore sem folha, ela não processa a fotossíntese. E se ela não processa a fotossíntese, ela também morre. Então, quanto mais folhas, melhor e maior é o meu processo de fotossíntese. Quanto mais clientes, mais oxigenada está a empresa. Show. Certo? E aí a gente vai para a perspectiva financeira, que nada mais é, e com muita importância, do que os frutos. Perfeito. Nenhuma árvore dá bons frutos se ela não tiver com toda essa estrutura que a gente falou adequada e saudável. Então, frutos é resultado de uma empresa saudável. Muito bom, André, muito bom. Show de bola. Como administrador, eu conheço, né, essa relação do conceito, mas a tua explicação é claríssima. E você que é empresário aí, vale a pena, né, voltar um pouquinho aqui e falar assim, cara, faz todo sentido, tem toda a razão, e eu tenho que me preocupar com isso, né? Exatamente. A gente falou muito aqui, no início a gente falou, resultado, né, a lucratividade, rentabilidade, crescimento é fruto de algo. Sim. Das pessoas, dos processos definidos e também dos clientes, que é esse público-alvo. Bem, eu vou, de forma muito superficial aqui, eu queria dar alguns exemplos também, né, de outras metodologias que fazem até parte do planejamento estratégico, né? Mas muito está se falando hoje de OKR. Uhum. Né? E aí eu queria que você explicasse também rapidamente, só para a galera ter, né, para a nossa audiência ter noção do que é essas metodologias também, para quando saber, o que é um OKR? Tá, a tradução é objetivo e resultado-chave. O que é isso? Né? Nada mais é do que uma métrica vinculada aos objetivos. Então, como é que eu vou medir se esses objetivos vão ser alcançados ou não? Aí eu estabeleço uma OKR, ou seja, é uma métrica que eu consiga medir se esse objetivo, no caminhar da execução do planejamento, está sendo alcançado ou não. E qual é a característica da OKR? Ela é uma medição
trimestral. Então, as pessoas confundem OKR com outros, com KPIs, por exemplo, indicadores, né? A diferença é que quando eu defino um indicador ou quando eu defino uma meta para que esse indicador possa medir, isso normalmente é uma medição anual. Entendi. Quando eu coloco uma OKR, eu estou fracionando esse meu monitoramento para que eu não tenha surpresas no final do período. Então, eu consigo fazer uma medição trimestral e a OKR ainda tem o propósito de fazer com que toda a empresa tenha, de cima para baixo e de baixo para cima, suas OKRs definidas para que eu promova o engajamento real das pessoas na realização desses objetivos. Muito bom. Recomenda-se que, no máximo, 60% das OKRs sejam definidas pela alta liderança e que 40% seja definida pelos próprios liderados. Entendi. Que é a participação nessa definição das metas. Isso. Muito bom. Tá claríssimo aí para você o que é um OKR. E você já sabe tudo sobre planejamento estratégico. Uma outra coisa fundamental, eu fiz administração, não vou nem perguntar para você, mas foi no século passado. Já estudava, né? Análise SWOT. É verdade. Chique demais. E também no português chama-se fofa, né? Desculpa. E eu queria que explicasse também, acho que é uma metodologia importante, né, dessa análise SWOT, o FOFA para o português, e aí explica para a gente aí, para a nossa audiência ter uma noção muito boa, porque essa análise, ela também faz parte, né, da metodologia do planejamento estratégico que você vai fazer aí dentro da empresa. Perfeito. O que acontece? Essa metodologia, eu gosto mais de usar o nome FOFA, porque as pessoas lembram mais, fica mais fácil de entender. Então, assim, se eu não quero usar uma metodologia um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, como é a BSC, a FOFA ela é extremamente aplicável a qualquer porte de negócio. Ela começa o seguinte: FOFA quer dizer F de força, O de oportunidades, F de novo de fraquezas e A de ameaça. Quer dizer o seguinte: se eu divido FOFA em duas partes, a primeira parte eu estou olhando para dentro da empresa, a segunda parte eu estou olhando para fora da empresa. Muito bom. Então, quando eu olho para dentro da empresa, eu estou olhando dessas forças, o que eu faço de melhor, o que eu tenho que ser o melhor, é o meu diferencial de mercado, tá certo? E, além disso, também quais são as oportunidades que tem ali no segmento que eu estou atuando. Perfeito. Dentro da empresa. Isso. Muito bom. Isso tem que ficar muito claro, porque tem uma análise que é interna. Sim. E tem uma outra análise que é externa. Sim. Que é a parte do FA, né? Exatamente. Que é a fraqueza e as ameaças. Exatamente. Tá certo? E fraqueza, qual é o aspecto que o empresário tem que avaliar nesse sentido? Quando ele olha a fraqueza, ele está olhando em relação ao mercado concorrente, em relação à sua capacidade de entrega, né, para o cliente final. Então, assim, fraqueza quer dizer o seguinte: quais são aqueles pontos, né, e eu vou usar uma palavra que eu aprendi com você, que são os desafios, né, que é muito bacana. Não é nada complexo, não é difícil, não é tudo é desafiador. Não é impossível, basta pôr a mão na massa, né? Isso aí. Então, assim, as fraquezas têm a ver com eu comparar o que o mercado está recebendo relacionado a coisas similares ou paralelas ao que eu faço, e o que eu ainda não consigo fazer tão bem que o mercado está fazendo. Show! Então, mercado concorrente e paralelo, vamos dizer assim, né? No Legal. sentido de convergência, né? Mas, André, para mim faz todo sentido. O empresário ele tem que reconhecer as suas limitações, Sim. que são essas fraquezas, essas fragilidades que ele tem dentro da empresa. É uma análise de risco também, porque dependendo de uma situação, dependendo do negócio, né, se ele não se atentar a essa fragilidade, a essa fraqueza, ele pode quebrar. Quebra, e quebra mesmo. Por quê? É por isso que a metodologia funciona. Porque eu não posso ficar olhando só para dentro. Isso Ou aí. seja, eu não posso fazer só aquilo que me agrada e aquilo que eu acho que é importante. Quando eu olho para fora e olho para o mercado, eu descubro duas coisas totalmente relevantes. A primeira é como eu estou em relação aos demais. Então, se eu estou tão bem ou não estou tão bem, que eu preciso fazer uma intervenção melhor, mais direcionada. E o que eu preciso, de fato, vencer em relação a cenário.
cenário externo, ou seja, eu estou falando aqui de indicadores econômicos, de inflação, estou falando de cenários... Aí já são as ameaças, que você não consegue controlar absolutamente nada. Exatamente. Né? Eu estou olhando para fora porque eu não posso acreditar que eu estou dentro de uma bolha. Isso, certo? Então, quando eu perfeito. olho para fraquezas e olho para ameaças, eu descubro o seguinte: eu não sou único, preciso caminhar de forma dinâmica, porque o mercado é dinâmico, então meus concorrentes, se eu ficar parada, eu fico para trás. Se eu fizer alguma coisa, eu fico igual. Então tem que fazer sempre Muito bom, mais. muito bom. Né? E as ameaças são os fatores macroeconômicos. Então, assim, como é que está a inflação, como é que está a política, como é que está para aqueles mercados mais regulamentados, Show. né? Como é que está a questão de evolução legal, tudo isso pode afetar o desempenho do meu negócio. Pode afetar, mas não pode contaminar o empresário. Eu vou dar um exemplo na prática para você. A gente já veio, né, muita oscilação do dólar, tá ok? E dependendo do negócio, isso faz uma diferença tremenda, Sim. Né, toda. Sim. Agora, um pequeno empresário, né, me deu a desculpa, né, de uma baixa performance por causa do dólar. Eu falei, mas você vende em dólar? Né? Você compra em dólar, você exporta, qual é a relação? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque você acaba ficando ali bitolado nessa relação e deixa de trabalhar porque fica contaminado com o cenário, né? Essa divisão política, todo esse cenário que a gente tem aqui no Brasil, que é desafiador. E assim, empresário não tem jeito, não tem alternativa. Se é com governo A ou B, dólar baixo ou lá em cima, dependendo do negócio, todo dia. Tem que fazer acontecer todos os dias. Tem que acreditar. E tem que acreditar e Isso. tem que trabalhar para fazer acontecer. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então a análise SWOT, ela te dá uma visão interessante, mas eu acho que o grande lance da análise SWOT é justamente potencializar o que você tem de mais forte dentro da tua empresa e saber que você tem fragilidades, reconhecer, né, que isso pode detonar a tua empresa e você tem que melhorar para que você cresça, né, dentro do mercado que você está atuando. Eu faço uma ressalva sobre a SWOT, que é o seguinte: o mercado, às vezes, os empresários, ou junto com os liderados, eles até usam essa metodologia, mas nem todo mundo usa da maneira correta. Por quê? Eu faço as análises, mas eu não gero o plano de ação. E é necessário gerar o plano de ação. E como é que eu faço a geração desse plano de ação? Eu cruzo todas as análises. Eu cruzo análise de força com oportunidades e eu tenho uma ação a fazer. Eu cruzo fraquezas e ameaça e eu tenho uma ação a fazer. E aí eu só preciso definir tempo, né? Ou seja, cronograma. Então, é necessário que a metodologia seja usada de maneira plena, porque ela vai te dar o resultado e o direcionamento, independente do que você contextualizou nas análises. Show! Aí eu vou já pegar um gancho, né? Porque na tua fala ficou muito claro para mim que se faz planejamento estratégico para se gerar resultado. Exatamente. Para posicionar a empresa naquilo Para posicionar a empresa. Então, a gente comenta ali que tem de certa forma, né, uma confusão dentro do planejamento estratégico e a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente tem falado desses desafios. Você tem que entender bem o que é o planejamento estratégico, que é essa busca de oportunidades, né? Mitigação de risco. E todo esse processo aí. Mas, como se diz, o objetivo principal de qualquer empresário é buscar o melhor resultado possível, né? Me fala um pouquinho dessa relação com o resultado. A gente explicou bem a metodologia, a gente sabe, mas assim, os cuidados que a gente tem que ter para se chegar a esse resultado, né, que é justamente como a gente falou, o nosso tema aqui é um desafio para o líder, o empresário, mas também para o liderado, tá certo? Porque necessariamente a empresa depende de todas as pessoas que ali estão, né, para se chegar a esse resultado. Fala um pouco aí dessa importância do resultado no planejamento estratégico. Bom, sem resultado, empresa nenhuma cresce. Show. Né? Empresa nenhuma sai do lugar e ela corre o risco de diminuir e sumir do mapa. Ela não tem alternativa, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. A gente fez
um podcast aqui com o Ravel Nava, né? Foi o anterior. E ele fala que tem 3 alternativas. Ou ela cresce, ou ela vai ser vendida, né? Ou você vai passar para alguém caso ela não seja quebrada, entendeu? Exatamente. Então, a única alternativa que a sua empresa tem é de crescer. Então, vale a pena, E né, crescer de forma assistir. estruturada. Show. Por quê? Se você cresce de forma desordenada, você prejudica a qualidade do processo e da entrega. Muito bom. Então, é necessário crescer e crescer de forma estruturada. E isso junto gera o quê? Maturidade. Maturidade empresarial. Então, assim, se você nunca fez um planejamento estratégico, faça o seu primeiro. Se Boa. você já fez, você deve ter a experiência e a vivência de que cada planejamento que você faz lhe dá mais maturidade de gestão e de visão empresarial. E aí, relacionado ao resultado, o que a gente percebe no mercado como um grande desafio dos líderes e, consequentemente, para os liderados? É o planejamento ser escrito e não ser executado. Perfeito. Ou seja, eu escrevi, eu gastei energia, eu gastei tempo, eu gastei fosfato e escrevi um planejamento belíssimo usando qualquer metodologia que seja mais confortável, de maior domínio próprio. E deixei na gaveta. E aí o que acontece, Emerson? As empresas, às vezes, não só as menores, mas as maiores, o que elas fazem? Com muita assim, recorrência. Contrata até empresas especializadas, como nós, Isso. para desenvolver um planejamento. Gasta essa energia, recurso financeiro, tempo. E aí acabou o planejamento, ela, em vez de revisitar o planejamento, o que ela faz? Ela começa a receber abordagens de mercado aleatórias. E ela começa a atender essas demandas, e nem sempre essas demandas estão convergentes para o que foi definido no planejamento. Então, o que Perfeito. acontece? Você gasta energia, tempo, recurso fazendo aquilo que não foi planejado. E aí você compromete o resultado daquilo que você planejou e, naturalmente, você não vai chegar onde você pretende. Por quê? Você está gastando esforço, redirecionando a empresa para demandas aleatórias, quando na verdade você precisava revisitar o planejamento e fazer com que ele aconteça. Maravilha. Planejamento sem execução não adianta É só um pedaço absolutamente de papel. nada. É só Nada. um pedaço de E o papel. papel Ou uma aceita tudo. tecnologia, ou uma tecnologia, né? É, Mas tecnologia também sem humano Maravilha. interagindo não é nada. Isso aí. Né? Tecnologia tem que estar associada ao potencial humano. Maravilha. Você falou uma palavra, eu já falei aqui, eu queria repetir para o empresário, né? Cara, a gente só tem 24 horas. Tem empresário que trabalha 8, 10, 12 horas, 14 horas. Então, seu tempo é limitado. Então, a sua energia, ela tem que estar muito bem dedicada Sim, nesse processo da execução com maestria, exatamente. né? E, naturalmente, a gente está dentro de uma empresa, é um redemoinho ali. Acontece trocentas coisas simultaneamente, né? E tem que resolver, não tem alternativa. Tá ok? E você não pode perder o foco. Sim. O que é essencial dentro da empresa? Que você deve investir toda a sua energia para se alcançar aquele resultado. Essa é uma relação também muito clara dentro do planejamento estratégico. Uhum. Né? A gente precisa, e a gente tem que se policiar. Eu mesmo, como empresário, quando eu me deparo ali, eu estou ali, puxa, no meio do redemoinho, que eu costumo dizer lá dentro da Sempre, né? E você perdeu o foco ali e tem que tomar cuidado. Calma aí, deixa eu restabelecer aí. Deixa eu pensar, deixa eu reavaliar o planejamento estratégico, né? Que está ali bonitão dentro do papel, mas o mais importante é a execução com maestria. Bem, a gente está chegando ao fim. Né? Que pena. Será que vai ter o episódio 2 do planejamento? Para a gente falar novamente, tem muito assunto. A Andréia é especialista também aí em pessoas, eu acho que tem muita coisa boa para a gente conversar. Mas, Andréia, eu queria falar agora de dicas, né, para que não tenha um planejamento da forma que você fez, muito bem escrito e mal executado. Né? Dicas finais aí para execução com maestria, com excelência de um planejamento estratégico dentro de qualquer empresa. Perfeito. Bom, a primeira coisa é você se dedicar para escrever um planejamento. Sim. Né? Por mais simples que seja, ou mais complexo, com
tecnologia ou sem tecnologia, caso você não tenha acesso, né? Legal. O que é difícil hoje, né? Porque hoje tem muita coisa gratuita. Então, a primeira dica é você escrever escolhendo uma metodologia que seja confortável. Por que que eu digo confortável? Factível para a tua realidade. Para a sua realidade, Isso aí. exatamente, né? Então, existem várias, né? Umas mais simples, outras mais complexas, outras mais tecnológicas, outras menos, porque já estão embarcadas numa tecnologia. Mas, assim, escolha, porque a metodologia ajuda você a não perder os parâmetros, né? O norte, as regras que foram estabelecidas, está tudo escrito Tá ali. tudo escrito. E esse Essa é a ato de primeira escrever já é uma internalização, boa. né? Já é uma internalização. Eu acho que isso aí que é o grande lance. Perfeito. Traçar objetivos e metas de longo, médio e curto prazo. Por quê? Nem tudo você consegue resolver de imediato e nem tudo você pode jogar para o final. Muito Então, bom. você precisa classificar na linha temporal o que você consegue direcionar esforço para executar em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. Uma dica importante também, tem que envolver a equipe. Vou falar. Não tem que envolver a equipe? Tem que envolver a equipe. O engajamento da equipe, ele é primordial e é pré-requisito. Por quê? Eu, como empresária, não consigo realizar um planejamento sozinha. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a equipe, primeiro, entenda o que é o planejamento, tecnicamente. Segundo, que ela compreenda a relevância disso para ela e para a empresa e para o posicionamento da empresa no mercado. E que ela entenda como ela pode contribuir com o papel dela dentro da empresa, dentro da instituição que ela está, na execução daquele planejamento sem perder o norte. Muito bom. Mais alguma dica? Sim. Tem várias aí. Tem. É para não errar no planejamento estratégico. As métricas, né? Ou seja, não adianta você também desenhar um planejamento, trazer a equipe bem engajada e você esquecer de medir. A métrica, ela te garante monitoramento para quê? Para ajuste de rota. Então, assim, se eu não tenho uma métrica, ou seja, o que é uma métrica? Um indicador. O indicador, o OKR, tudo isso é métrica, né? Perfeito. Então, eu preciso definir como eu vou medir se eu estou caminhando na direção do planejamento e em que proporção estou chegando no objetivo, seja ele objetivo estratégico, ou seja o mapa completo, ou o quanto eu estou me distanciando dele. Então, é um reloginho. Indicador é um reloginho que me diz se eu estou mais perto ou se eu estou me distanciando daquilo que eu planejei fazer. Isso aí. Quando você está muito bem em relação ao teu indicador, a tua meta, potencializa aquilo ali para gerar o crescimento. Se não está bem, revisa lá o planejamento, né? Toda aquelas perspectivas que a gente tratou aqui, redefine um plano de ação. O que eu falo muito, a gente não pode abrir mão da meta. Não pode, porque meta é ponto de chegada, como eu falei. Perfeito. Né? Aí você não abre mão da meta, mas você pode mudar o plano de ação, as ações, os projetos, para chegar ao objetivo principal. Melhorar o processo. Isso aí. Então, assim, e a última dica se você faça um cronograma e se você tem oportunidade de embarcar uma tecnologia para te ajudar nesse monitoramento e nessa comunicação mais eficaz dentro da empresa do que está acontecendo com o planejamento durante a sua execução, fica mais fácil de você, então, identificar possíveis ajustes necessários e fazer uma revisão mais rápida. Show de bola. Essa é a última dica. Dicas excelentes, né? E uma outra dica importante, né? Empresas precisam de sistema de gestão? Sistema de gestão vamos dizer assim, né? Pode dizer que é a alma, né, de toda empresa. Isso aí. Uma empresa sem gestão, ela é uma empresa desorientada, desnorteada, enfraquecida. Isso aí. E sem, possivelmente, liderança posicionada. Como eu fiz um jabá, né, do CRA, eu posso fazer um jabá da Sempre Tecnologia. Vai lá no nosso site, a gente atua lá em vários segmentos e com certeza a gente consegue, né, te dar essa visão empresarial, gestão empresarial em alguns segmentos, não todos os segmentos. Sim. Mas assim, você tem que imaginar, eu quero uma meta de faturamento, você tem que ter um histórico. Exatamente. O teu histórico vai estar onde? Numa caderneta de papel? No Excel? Não, pô, você é empresário de outro nível, né? E tem que pensar num sistema de gestão para se organizar, até para definir essa relação do planejamento estratégico para ir para um outro patamar, né? Isso é determinante. E essa relação da tecnologia, né,
A gente conversou muito no planejamento do planejamento Sempre, né? estratégico da Sempre, da importância da inteligência artificial, Sim, né? Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo no mundo aí que você não pode virar as costas. não pode ter um comportamento de rejeição Não, ou de indiferença. não, Você tem que jamais. entrar e mergulhar, Isso aí, né? isso aí. Agora, uma coisa que eu acho importante, né? Alguns devem estar se perguntando pelo fato da gente estar representando aqui também, além da Selos Consultoria, o Conselho de Administração. Eu preciso ser administrador, né, para fazer uma boa gestão? Veja bem, você não precisa, você pode ser um empreendedor, né, com qualquer formação que potencialize a sua entrega, Isso mas aí. é necessário que você tenha administradores, ou um administrador pelo menos, dentro da sua empresa, porque esse é o profissional mais habilitado para enxergar o processo de gestão ou contribuir. Ah, não, eu não posso ter um administrador porque está fora do meu patamar. Então, contrate, ou o próprio conselho tem produtos, serviços em parceria que pode viabilizar, né, o acesso a esse profissional, ou orientações relacionadas a essa formação para que contribua para uma gestão eficiente. Muito bom. E tem que ter CRA. Tem que ter o registro, tem que Tem que ter o ter registro, registro. exatamente. Registro, carteirinha, né? É, Carteirinha digital eu tenho agora. orgulho, hein? Eu também. Orgulho total. Andréia, gratidão pelo nosso momento aqui, Gratidão minha. né? Gratidão sempre. Agradecer a nossa audiência. Espero que a galera tenha gostado. Eu tô sem noção do tempo aqui, foi muito, Rico, né? muito rico, muito rápido. Quero agradecer também a Deus aqui, a Andréia, né? A nossa empresa é uma empresa cristã, Sim, então a gente está proporcionando aqui um momento rico, né? Deus nos deu essa sabedoria para multiplicar isso para outros empresários. É feito com muito carinho, com muito amor. né? Com muito amor aqui, Muito tudo que a amor. gente está proporcionando para os empresários tem essa pegada aqui genuína, Exatamente. totalmente autêntica, né, de colaborar nesse processo, seja através da Selos, seja através da Sempre, Convivência, né? convivência, com experiência, muita Isso. teoria, né, a gente já estudou muito como Mas administrador, precisa juntar a vivência, né? tem que executar, né, esse é o grande lance. Então, assim, gratidão imensa, né, e se quiser fazer contato com a Selos, tem só ir nas redes sociais, Exatamente. selosconsultoria.com.br ou esse é o site. esse site, ou selos_consultoria nas redes sociais. Maravilha. Se precisar, dá sempre. A gente está sempre à disposição, sempretecnologia.com.br, né? E ali você encontra a gente, tem lá os formulários. Tá certo? André, obrigado, viu? Fica com Ok, Deus, posso forte deixar o abraço. endereço do conselho aqui também? Por favor. Então, né, tem o site também, então, conselho, cradf.gov.br, então, assim, lá também você vai encontrar muitas oportunidades, então, assim, não é por falta de oportunidade de instituições ou de capacitação que você não vai fazer um planejamento estratégico. Show de bola. Obrigado, querida. Obrigada a você, a sempre. Obrigada pela oportunidade, inclusive, de ter vivenciado o planejamento de vocês esse ano de 2024. Foi muito enriquecedor. Então, eu só tenho a agradecer. Show. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, audiência. Até a próxima. Tchau para vocês. Um abraço.